Inicialmente gostaria de agradecer ao Grupo Ideia, a pessoa do DIB, da Fabiana, de toda a equipe organizadora, pela participação no 17º Insect Show, aqui em Ribeirão Preto. O título da minha apresentação é Manejo Sustentável de Pragas da Cana-de-Açúcar. E sempre que falamos em praga, né, a gente sempre lembra de alguma coisa ruim, alguma coisa que não serve para nada e que, aliás, nos atrapalha. Quando falamos em pragas, nós temos que lembrar que esses indivíduos já estavam aqui no Brasil muito antes da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar chegou no Brasil em 1532, mas esses são indivíduos que já apresentam aí por volta de 30, 35 milhões de anos, né? E que tiveram que ter adaptação ao meio ambiente, tiveram que ter proliferação rápida, elevada taxa de reprodução, capacidade de dispersão, seja por asas, seja por pernas, ou às vezes até levadas pelo próprio homem, né? Mas são indivíduos que, de certa forma, provocam danos à planta cana-de-açúcar. São indivíduos regidos aí por uma equação de sobrevivência, dependem de alimento, água e abrigo, né? Dizemos que pragas agrícolas são indivíduos, todos animais, que causam prejuízo econômico à atividade agrícola desenvolvida pelo homem. Todo mundo planta cana para ter recurso, para ter reservas, para ter dinheiro. Se a praga leva embora esse dinheiro, nós estamos perdendo. Daí o título do 17º Insect Show, Quem roubou a produtividade? Esses indivíduos que provocam prejuízos ou danos à cana-de-açúcar, né, de certa forma, podem chegar ao dano econômico, né? E para isso, então, fazemos o manejo integrado dessas pragas através desse MIP. Mas o que é nível de dano econômico? Nível de dano econômico é a densidade populacional da praga que causa prejuízos à cultura cana-de-açúcar, com o custo da adoção da medida de controle, né? Se esses indivíduos, né, não podem ultrapassar este limite, nós devemos, então, monitorar, né? Monitorar significa avaliar, acompanhar, controlar e verificar, né? É uma realização de atividades contínuas de levantamentos, estimativas de densidades populacionais, cálculo de perdas, recomendações de controle, acompanhamento de resultados, correções de métodos, avaliações e sempre alguma coisa nova que vai aparecendo. O monitoramento de populações tem por objetivos, primeiramente, executar os levantamentos e estimar populações, determinar onde e quando aplicar a medida de controle, decidir qual a medida de controle a ser utilizada e avaliar a eficiência das medidas adotadas. Esses métodos de avaliação utilizados no monitoramento têm que ter algumas características, inicialmente prática, boa precisão e de custo baixo. Mas sempre que vamos trabalhar com uma praga, nós devemos colocar em pratos de balança. Em primeiro lugar, saber o momento de controle, como controlar, quando controlar, onde e às vezes até de certa forma com um certo imediatismo. Mas tudo isso a gente vai colocando em pratos de balança, probabilidade, estatística, conhecimento, riscos, métodos de controle e até mesmo uma subjetividade, né? Níveis populacionais, se existem parasitoides, predadores, custos, perdas, os resultados que vão ser obtidos, o impacto que teremos para isso, a sustentabilidade e sempre a melhor decisão, né? Mas a pergunta que fica é por que fazemos tudo isso? E por que usamos tudo isso, né? Para poder ter um bom resultado e uma sustentabilidade deste manejo. As pragas de cana-de-açúcar, né? No mundo, nós temos 1.300 insetos, né? São 500 espécies das Américas, 30 pragas no Brasil, já temos até uma nova ocorrência na região Centro-Sul, que é a da broca gigante, no ano de 2007. É uma praga que assusta bastante,
do ponto de vista de manejo, controle e custos, né? Dos 9 milhões de hectares em cana-de-açúcar, nós temos uma perdas estimadas em 10,9 bilhões de reais por ano. São pragas bilionárias. As recomendações de manejo de pragas: priorizar o controle biológico de pragas sempre que for possível, enfatizar o treinamento e a supervisão da mão de obra, adotar sempre uma visão mais geral do problema e da interferência dos métodos de controle sobre outras pragas e principalmente sobre o ambiente. O controle biológico é um fenômeno natural que consiste na regulação de plantas e animais através dos agentes de mortalidade biótica. Quais são? Predadores, parasitoides e patógenos, né? As vantagens do controle biológico é que ele é benéfico, é melhor alternativa para agroquímicos, é eficiente e seguro para o homem e o ambiente e favorece agricultores, sociedade e ambiente. A primeira praga que vou discorrer é a broca da cana-de-açúcar, do gênero Diatreia. Esta praga é uma praga das Américas, ocorre desde o norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. A primeira espécie que estou relatando é Diatreia sacaralis, que ocorre em todas as áreas onde se planta cana-de-açúcar no Brasil. Temos uma segunda broca de cana, chamada Diatreia flavipenella, que ocorre principalmente nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste do Brasil e Tocantins, né? E também a Diatreia albicrinella, que ocorre na região amazônica. São 3 pragas importantíssimas para o Brasil. A broca de cana-de-açúcar apresenta o ciclo reprodutivo por metamorfose completa. Os adultos sobrevivem por volta de 5 a 7 dias. A fêmea oviposita de 200 a 400 ovos. Esse ovo passa por um desenvolvimento de 4 a 9 dias, desenvolve a larvinha, ainda dentro do ovo, eclode, migra para a região de cartucho, desenvolve por volta de 40 a 60 dias, abre um orifício de saída, prepara a câmara de saída para a pupa. Esta pupa desenvolve por 9 a 14 dias e aí então se transforma novamente em adulto, né? Completando o ciclo por volta de 58 a 90 dias, totalizando de 4 a 5 gerações por ano. Os danos provocados por broca de cana, podemos relatar alguns danos como diretos: coração morto, raízes aéreas, brotação lateral e quebra de cana. E os danos indiretos: podridão vermelha, né? Provocada aí pelos fungos coletótrico e fusário. Lembrando que a podridão vermelha, né, é causada por estes fungos, mas quem produz este vermelhidão na cana é a própria cana, através de produtos químicos, né, fenólicos. Os índices de perdas de broca de cana, calculados aí de 2000 até 2013, ainda, né, quando eu trabalhava no CTC, para cada 1% de intensidade de infestação, se perde em cana 1,21%, 0,38% na produção de açúcar e 0,27% na produção de etanol. A broca de cana pode ser controlada através do manejo integrado, né? E a filosofia de trabalho sempre respeitar e incentivar a ação dos inimigos naturais, direcionar o controle a locais específicos através da realização de levantamentos, não adotar medidas que causem desequilíbrio nas populações de parasitoides e predadores e, por último, produzir e ou liberar parasitoides. Os parasitoides que controlam broca de cana, né, são indivíduos que matam o hospedeiro, necessita somente de um indivíduo para o seu desenvolvimento, geralmente é menor que o hospedeiro e o adulto é de vida livre, né? O primeiro que estamos citando é o Trichogramma galloi, né, parasitoide de ovo. Existem outros parasitoides de larva, Lidella minense, Bileia claripalpis, Cotésia flavipes, Agathis stigmatyrus e Pobracum granadensis, né? E também outros parasitoides de pupa, né, que já foram introduzidos no Brasil, apesar de não termos bons resultados com eles, mas também produzimos Xanthopimpa stemator, Trichospirus
Diatreia palmísticos elaeses. Né? Também existem os predadores. Sempre que falamos em predadores, temos que ter aí uma preservação desse ambiente, né? Mostrando aqui larva de joaninha, adulta de joaninha, tesourinhas, os dermápteros, Euborelia nulipes, bastante comum de ser encontrada em cana-de-açúcar. Atualmente, o manejo de broca de cana, né, é muito utilizado o microhimenóptero bracônide, Cotesia flavipes, bastante produzido em laboratórios, né? E para a liberação deste parasitoide necessitamos realizar os levantamentos populacionais da broca da cana. Os objetivos são determinar quando aplicar a medida de controle, avaliar a medida de controle que vai ser adotada, avaliar o desempenho desse parasitoide nas áreas de cana. Quais são os locais? Todas as áreas de cana possíveis, tanto cana-planta quanto cana-soca. Né? A liberação desses parasitoides depende muito da população de broca, então existe, né, uma relação de sucesso entre quanto eu tenho de broca e quanto de cotésia se coloca em campo. E estou mostrando nessas tabelinhas aqui quais são as quantidades de cotésia em copos contendo 15 massas para cada população de broca encontrada. Tá? Usem essa tabela, não deixem de conhecer esta forma de liberação de Cotesia flavipes. Outra medida de levantamento é a área monitorada através de armadilhas. Utilizamos armadilhas para cada 50 hectares, muitas vezes também para 30 hectares. São as armadilhas delta, que são instaladas, né, com fêmeas virgens, então dizemos que são armadilhas de feromônio natural. Essa área é monitorada por 5 dias seguidos, e quando a população é maior que 10 adultos de broca capturados, né, nessa área, ela deve sim receber controle. Esse controle pode ser através do uso de tricograma ou do controle de brocas fora 10 a 12 dias após encontrada essa população. Outras possibilidades de controle para a broca de cana. Variedades geneticamente modificadas, intolerantes à broca, as famosas variedades BT, já produzidas no Brasil. Né? Tricograma galói, que é eficiente e vem sendo aprimorado. Bacillus thuringiensis e Bovéria baciana. E também novas formulações de inseticidas, tendo como alvo lagartas de primeiro instar. A segunda praga, cigarrinha das raízes, a nossa conhecida Marranarva fimbrolata, né? Apresenta, né, as cigarrinhas de cana-de-açúcar. São distribuídas no Brasil nós temos 4 espécies. Marranarva fimbrolata, que ocorre praticamente em todas as regiões, né, canavieiras do Brasil. Marranarva posticata, que também ocorre semelhantemente à nossa Diatreia flavipenella. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo também, litoral de São Paulo, e Nordeste do Brasil. Né? Marranarva rubicunda, que ocorre no estado de Minas Gerais, né? E Marranarva tristis, que ocorre no Amazonas. Quando falamos em cigarrinhas, alguns aspectos devem ser considerados. Em primeiro, a presença de palha na colheita de cana crua, que garante umidade no solo e fornece o abrigo para essa praga, fechando a equação de sobrevivência, né, com água e alimento. Este abrigo protege a cigarrinha da incidência de radiação solar, protege de inimigos naturais e mantém a umidade na espuma necessária para o seu desenvolvimento. A cigarrinha apresenta um fenômeno característico de diapausa. A diapausa é por quiescência, e com este fenômeno as ninfas não eclodem no período mais seco e frio do ano. Não é? Esses ovos ficam inertes, não é? Mas quando chega o período de calor e umidade, dizendo para nós aqui na região centro-sul, de setembro a abril, iniciam-se as chuvas, temperatura aumenta e as ninfas eclodem do ovo. O ciclo biológico de Marranarva fimbrolata ocorre por metamorfose incompleta, né? Inicialmente lá podemos considerar ovo,
de 15 a 20 dias em condições normais, né? Eclode a ninfa. A ninfa apresenta um período de desenvolvimento de 30 a 45 dias, são 5 ístras de desenvolvimento, sempre alojadas nas espumas. Os adultos apresentam uma longevidade de 10 a 20 dias, né? Apresentam-se ainda na formação da espuma, né? E se desenvolve, né, em fêmeas e machos que apresentam colorações definidas. O macho é avermelhado e a fêmea é preta. O método de avaliação de populações de cigarrinhas das raízes, Maranarva fimbrolata, né, consiste no monitoramento. Este monitoramento resume-se em levantamentos que deverão ser realizados em canaviais no período de setembro a abril na nossa região, na região centro-sul, coincidindo com o período mais úmido e quente do ano, né? Os objetivos desse monitoramento: determinar onde e quando aplicar a medida de controle, determinar a medida de controle que você vai utilizar, né? Avaliar a eficiência do controle que você utilizou, né? Para saber se deu resultado positivo ou não. E por que não deu resultado positivo também, que é o mais importante. Esse monitoramento serve, em primeiro lugar, para determinar o nível de dano econômico da praga. Nós consideramos o nível de dano econômico por volta de 12 ninfas por metro e um adulto por cana. Mas o mais importante é conhecer o nível de controle, né? Para não deixar a praga atingir o nível de dano econômico. Nós da Entomol, utilizamos 2 ninfas por metro e meio adulto por cana. Devemos lembrar a atuação dos inimigos naturais, né? Favorecendo então o controle biológico da cigarrinha, proporcionado por parasitoides e predadores, Anagros urchi, carabídeos, redovídeos, asilídeos, sirfídeos, né? Que nos ajudam muito e garante sustentabilidade. Um dos mais importantes controladores, né, é o Salpingogaster nigra, que é um predador, né? A larva da Salpingogaster apresenta uma atuação fantástica no campo, né? E o potencial de predação desta larva é por volta de 20 a 30 ninfas de cigarrinhas, né? Quando ela precisa o seu desenvolvimento, né? Outro importante controlador, né, o patógeno, né, Baticoa apiculata, né, bastante fácil de ser reconhecido em campo, né, quando a cigarrinha apresenta suas asas abertas e grudadas nas folhas de cana. Apresenta um elevado potencial de epizotia, né. E por último aqui o controlador biológico Metarrhiza nisopri, né, que é muito utilizado pelas usinas, né, e que garante aí uma sustentabilidade bastante positiva do ponto de vista de controle, manejo e custo. E é um fungo que apresenta um elevado potencial de epizotia. A aplicação do fungo Metarrhiza nisopri deve obedecer condições favoráveis e também a dose de Metarrhiza é por volta de 90 milhões de esporos viáveis, conídeos viáveis, por metro quadrado, né? O terceiro assunto, pragas de solo, né? Nós definimos pragas de solo como todo animal, principalmente inseto, que provoca danos ao sistema radicular das plantas, seja no rizoma, no tolete de plantio ou nas raízes. Os prejuízos provocados pelas pragas de solo, inicialmente, redução da produtividade agrícola, né? Com isso, redução da longevidade dos canaviais, né? E, por último, redução da qualidade da matéria-prima, né? São os principais efeitos que pragas de solo promove na cana-de-açúcar. As principais pragas de solo associadas à cana-de-açúcar, né? Começando aí pelo bicudo da cana, Sphenophrus leves, cupins, migdolos, né? Nematóides, pão de galinha, elaterídeos ou larvas arame, os naupactos, crisomelídeos, percevejo castanho, pérola da terra, broca gigante e, por último, hiponeuma, tá? É um misto de pragas de solo, né? Tomara que vocês tenham sempre uma só delas, né? Nunca várias, né? Porque senão o prejuízo
vai sendo associado e cada vez maior. Dentre as pragas que também selecionei para falar, é o bicudo da cana-de-açúcar, o Sphenophrus leves. Sphenophrus, né, é uma palavra que dá o nome do gênero, né? Esfeno é bico, foros é portador de, bicho portador de bico, bicho bicudo. Né? Existem dois tipos de bicudos em cana-de-açúcar, o Metamasius hemipterus e o Sphenophrus leves, que na fase adulta são muito fáceis de serem reconhecidos, né? Principalmente quando são bastante jovens. Né? Existem também diferenças das larvas, né? A larva de Sphenophrus leves, né? Em relação a Metamasius hemipterus, não apresenta uma barriga avantajada. Né? Nós dizemos que o Metamasius hemipterus é o popular bicho da barriguinha de cerveja. Né? E também o Sphenophrus leves apresenta uma diferença de coloração, né? No primeiro segmento torácico da larva, o formado W, né? No segmento torácico. Né? Enquanto que Metamasius é uma mancha irregular. Né? As diferenças também são comuns na fase de pupa. Né? A pupa de Sphenophrus leves é livre, né? Não faz casulo, a larva não prepara casulo, né? Enquanto que a pupa, né, de Metamasius hemipterus sempre estará alojada num casulo. Casulo este feito pela larva, né? E que muitas vezes a gente abre esse casulo e encontra ou às vezes uma larva, ou às vezes uma pupa, ou às vezes até o adulto. Né? O bicudo da cana-de-açúcar apresenta um comportamento diferente de muitos outros insetos. Os adultos têm comportamento de tanatose, ou seja, eles fingem de mortos. Né? A cópula tem uma duração de 7 a 13 horas, né? Fazendo inveja para muita gente aí. Né? Fêmeas apresentam uma pré-oviposição de 14 a 35 dias. Isto deve ser considerado também quando se pensa em manejo e controle. A oviposição é feita sempre nos entrenós basais da cana, naquilo que chamamos de rizoma. Alta atratividade pela fermentação da cana, bom desenvolvimento em áreas de vinhaça, servindo aí como estímulo para desenvolvimento e procriação desta praga. Né? E os machos exalam o feromônio de agregação. Tá? Tudo isso devemos utilizar no controle da praga. O ciclo reprodutivo por metamorfose completa, iniciando aí por ovo. Né? Uma fêmea oviposita de 60 a 70 ovos, sempre na base da toceira. 7 a 12 dias em condições normais, eclode a larva, bem pequenininha, ingênua, não vai fazer dano nenhum, mas que vai desenvolvendo e provocando prejuízo. Ela tem por volta de 30 a 60 dias de desenvolvimento, se transforma em pupa, a pupa é exarada, mostra suas formas. 7 a 15 dias se transformam em adulto, e esses adultos apresentam uma longevidade de 200 a 220 dias. Porém, o ciclo reprodutivo se completa por volta de 70 dias. Os prejuízos econômicos, perdas agrícolas por volta de 25 toneladas de cana por corte, redução da longevidade dos canaviais. Sempre que você perceber um ataque de Sphenophrus, observe que o dano ocorre secando as folhas de cana de fora para dentro. Inicia primeiro o secamento das folhas externas e depois o secamento das folhas internas. Não se limite a olhar. Pega o enxadão, o facão, retira essa cana, retira essa toceira e comprove o que realmente está danificando essa cana-de-açúcar. O controle de Sphenophrus, podemos dizer que nós temos várias metodologias de controle. Controle químico sempre nas áreas de reforma, nos novos plantios. Isca tóxica, através de hoje utilizado o corte de soqueira. Sanidade dos viveiros, sempre viveiros limpos de praga, o mais possível. O controle cultural através da destruição de soqueira, através do eliminador mecânico, eliminação de remanescentes, controle de ervas daninhas, canaviais limpos, e também o controle biológico através de Beauveria baciana,
que vem sendo muito utilizado, né? Resultados esperados dessa praga é que tenhamos redução das áreas com infestações elevadas de fenóforos do bicudo, redução de danos, aumento da longevidade dos canaviais, conhecimento da distribuição das áreas mais infestadas nas unidades produtoras e um melhor direcionamento dos métodos de controle. É isso que nós esperamos estar fazendo para essa praga, né? A Entomol, né, na qual eu participo, né, eu, Luiz Carlos de Almeida, meu filho Luiz Gustavo de Almeida, né, temos um projeto junto com a empresa Geatec, né, gestão agroindustrial, né, e neste trabalho nós estamos desenvolvendo um shield, né, que é o escudo para a proteção das pragas. Este shield é uma plataforma de gestão completa do manejo sustentável de pragas que permita a rápida tomada de decisão, beneficiando os produtores agrícolas, tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção, né? E espero que vocês tenham gostado e que, se houver alguma pergunta, pode me enviar por e-mail. Está aqui meu e-mail, meu contato e meu site para qualquer pergunta que possa surgir, né, em função daquilo que vocês necessitarem. Muito obrigado.